Bem-vindos mais uma vez, gente, à nossa sessão hoje do College GPS, que é uma iniciativa do Education USA para ajudar estudantes brasileiros a encontrar o seu caminho para a universidade nos Estados Unidos. Na última sessão do College GPS, nós ouvimos informações sobre essay writing, especificamente o personal essay, né? Que é aquele essay que você precisa escrever um só para várias universidades, para todas as universidades onde você vai se candidatar. E hoje a gente vai falar sobre um segundo tipo de redação, um segundo tipo de essay, que são as supplemental essays. Aquelas que são específicas de cada universidade onde eu vou me candidatar. Cada universidade vai me pedir diferentes tipos, diferentes perguntas que eu vou ter que responder de acordo com meus interesses, meu perfil. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse segundo tipo de essay, que também é super importante, né? E que também exige esforço, preparação e dedicação para ser bem escrito. Quero falar para vocês novamente, rapidamente, sobre o que é o Education USA, né? O que é essa organização que trouxe esse evento hoje para a gente. O Education USA, gente, é uma rede de centros educacionais ligados ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, então é uma iniciativa do governo americano. Nós estamos presentes em mais de 170 países e temos mais de 450 escritórios em das diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, nós somos sortudos de ter uma das maiores redes do Education USA. Nós temos mais de 40 escritórios que estão presentes em quase todos os estados do Brasil. Então, você pode ser atendido, você pode ser apoiado por um Centro Education USA em praticamente qualquer parte do Brasil onde você esteja. Eu estou falando para vocês hoje aqui da PUC Rio de Janeiro, né? O nosso escritório do Education USA também está aqui há vários anos atendendo alunos do estado do Rio de Janeiro e estudantes de todo o Brasil. Meu nome é Átila Sá e, como eu falei para vocês, na apresentação de hoje a gente vai falar sobre essay writing. Antes de chegar lá, um pouquinho mais sobre o Education USA, a nossa missão tendo em vista que somos ligados ao governo americano, é agir de forma imparcial e oferecer informações que são precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo no ensino superior nos Estados Unidos. Nosso trabalho também nos torna muito próximo das universidades nos Estados Unidos, que têm seu interesse em recrutar, em encontrar estudantes que são um bom match, que são um bom fit para suas comunidades acadêmicas. Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês também da perspectiva das pessoas que vão ler essas redações que vocês vão escrever, né? Aqui no Education USA, a gente sempre fala que estudar nos Estados Unidos pode ser mais fácil do que você acha. E o processo de candidatura para essas universidades nos Estados Unidos, às vezes assusta as pessoas, às vezes deixa as pessoas achando que é complexo demais, que é difícil demais, que tem coisa demais a fazer e que talvez não seja para mim. A verdade é que a gente pegou esse processo todo, quebrou ele em 5 passos e a gente usa essa metodologia do 5 Steps para ajudar as pessoas a visualizarem tudo o que precisa ser feito, desde o agora até o momento de embarcar para ir para a minha universidade nos Estados Unidos. O primeiro passo é conhecer as suas opções. O primeiro passo é, primeiro, saber o que eu quero, definir as minhas prioridades e, a partir disso, descobrir quais são as instituições que podem atender aquilo que eu quero da minha experiência acadêmica nos Estados Unidos. Aqui eu começaria a montar a minha lista de universidades, eu começaria a perguntar, a pesquisar sobre o que é que está disponível, né? Aí nos Estados Unidos existem mais de 4.700 instituições de ensino superior onde eu posso vir a estudar. Então eu preciso saber o que eu realmente quero e conhecer as opções que existem. O segundo passo na nossa metodologia é encontrar formas de custear os seus estudos. É entender que tem um custo associado a essa experiência, a essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Qual é esse custo, exatamente? Né? O que está incluso, o que é abrangido por esse custo? E existem
existe a possibilidade de receber algum apoio financeiro para cobrir esse custo? É o que eu preciso descobrir como passo 2 na nossa metodologia, né? Eu preciso me planejar financeiramente, preciso entender quais são as minhas possibilidades e o que que eu preciso buscar para tornar esse projeto uma realidade. Em terceiro, é a hora de preparar a candidatura, né? Hoje a gente está falando sobre redação, então a gente está falando sobre um dos vários componentes que estão dentro de um pacote de candidatura. A gente vai descobrir que tudo isso leva muito tempo e depende de muitas pessoas. Então, o importante nesse terceiro passo é criar um cronograma de atividades, é saber o que que precisa acontecer quando, quantos meses isso vai me levar. A gente costuma falar aqui no Education USA que, sob condições ideais, né, se tudo der certo, esse processo de candidatura pode levar entre 12 e 18 meses. Então, preciso me preparar, né, para fazer isso acontecer. Depois de ter preparado sua candidatura, enviado sua candidatura, hopefully, né, esperamos, você vai ser aceito pela universidade onde você quer estudar, e aí a gente chega no passo 4, né? Só no passo 4, só depois de ter me matriculado da minha universidade é que eu vou buscar solicitar o meu visto de estudante, porque a universidade onde eu vou estudar vai me ajudar com isso, vai emitir documento que vão me ajudar com isso. Tendo o visto em mãos, eu começo a preparar a minha viagem, e esse é o passo 5. Preparar a viagem é a parte preferida de muita gente, né? É a hora de arrumar a mala, é a hora de saber o que que eu preciso levar na mala, o que que eu não preciso levar na mala, porque dá para comprar no Walmart facinho. E o que que vai acontecer nos meus primeiros dias lá? Né, a cidade onde eu vou morar tem transporte público. Se eu precisar ver um médico, né, eu preciso de plano de saúde, eu preciso abrir uma conta corrente, eu preciso pagar impostos, eu preciso trabalhar, né? Então, todos esses aspectos práticos você vai preparar lá no quinto passo desse processo todo. Então, a intenção dessa metodologia de 5 passos, gente, é para que a gente possa visualizar todas essas coisas que precisam ser feitas e saber que é possível, sim, realizá-las, contanto que eu comece com antecedência, que eu me planeje e me prepare. E também que eu conte com a orientação correta, que eu conte com orientação, que eu conte com informações que me ajudem de fato a encontrar o que eu preciso, né? E com isso o Education USA pode com certeza ajudar. Tendo dito isso sobre o Education USA e a nossa metodologia, eu quero passar e falar para vocês sobre quais são os tópicos que a gente vai cobrir na nossa apresentação de hoje. Eu trouxe para vocês algumas informações sobre, primeiro, a apresentação está em inglês, eu vou falar para vocês entre inglês e português, né? Primeiro eu quero falar para vocês sobre quem são essas pessoas que de fato vão ler as redações que vocês vão escrever. Eu acho que é importante saber quem são essas pessoas e qual é a responsabilidade deles para entender, né, como é que eu preciso preparar essas redações. Segundo, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre alguns tipos de redações que você vai precisar escrever como parte da sua candidatura para universidades nos Estados Unidos, e quero dar algumas dicas de como escrever uma redação de forma bem escrita, né? Ah, vamos começar, vamos lá. Começando com a pergunta, né? Quem lê as minhas essays, né? Quem são essas pessoas que de fato leem as minhas essays? Bom, são profissionais que trabalham dentro das universidades americanas e se chamam admissions officers, né? São os oficiais de admissão. São as pessoas cujo trabalho é abrir pacote por pacote de candidatura, olhar todos os documentos, confirmar que você está dentro dos requisitos da universidade, confirmar que você enviou todos os documentos direitinho, fazer a avaliação do seu histórico escolar, fazer a avaliação das suas cartas de recomendação, dos scores, das suas notas nas provas, e também ler as suas essays, né? Essas pessoas leem muito, gente. Aqui no Education USA a gente trabalha muito próximo de vários admissions officers, né? Porque eles contam com a gente para entender melhor o perfil do estudante brasileiro. E a gente sabe, né, de conversar com eles, que eles trabalham muito quando chega a hora de ler redações. Eles realmente dedicam tempo para conhecer os alunos melhor através das redações. Eu já ouvi isso inúmeras vezes de diversos admissions officers, que as redações talvez sejam o componente dentro do pacote de candidatura sobre o qual os candidatos têm o maior controle. Porque se você parar para pensar, realmente é só você
o computador, o teclado e a sua mente, né? A sua habilidade de se expressar, de colocar as suas ideias, de falar sobre os seus valores de forma objetiva, específica e clara, né? Com o intuito de se apresentar de verdade para as universidades. Então, os admission officers são essas pessoas que vão ler toda a candidatura de vocês, inclusive as redações também, né? Os admissions officers são pessoas de verdade e eles sabem que vocês são pessoas de verdade também, né? Então, eles querem poder se conectar com vocês. Eles querem poder entender quem vocês são para poder defender vocês, para defender os candidatos que mais chamam a atenção na hora de tomar essas decisões, né? O processo de avaliação, gente, é subjetivo nos Estados Unidos, né? Não é uma máquina que vai analisar as suas notas e automaticamente decidir quem passa na linha de corte ou não, né? São pessoas de verdade que vão ler todo o seu pacote de candidatura, que vão ler as suas essays, que vão dedicar tempo a isso, para poder conversar com outras pessoas, com outros seres humanos e tentar defender o fato de que você mostrou para ele ou para ela que você é um bom fit para essa comunidade acadêmica, né? Então, é muito importante ter uma perspectiva, né? É muito importante to stand for something, no sentido de ter um ponto de vista, né? Ter uma perspectiva, ter algo com que você se compromete, algo que você defende, algo que você quer demonstrar, né? Que você quer comunicar para esses admissions officers nas suas redações. Um, no que se trata de redações suplementares, né, supplemental essays, é muito importante ser bem específico sobre aquela escola, aquela universidade, né, aquele college. É muito importante, claro, né, para ser específico, ter feito uma ótima pesquisa sobre essas universidades, né, conhecer de cabo a rabo essas universidades mesmo, entender qual é a linguagem que essas universidades usam para falar sobre si mesmas, para falar sobre seus departamentos, e mostrar que você entendeu essa escola de verdade, né? Que você clicou com essa escola, né? Que você captou o que essa escola realmente queria te mostrar e compartilhar com você. Eu diria também que é super importante nas suas redações conseguir contar a sua história a fundo, né? Conseguir demonstrar to the best of your ability quem você é de verdade, né? Por que e como você acredita que você se encaixa nessa comunidade acadêmica, né? Uma coisa eu vou dizer para vocês, eu vou adiantar para vocês, né? E eu trouxe essas informações sobre admissions officers porque eu queria dizer isso. O processo de avaliação é holístico, então muitas coisas vão ser levadas em consideração. Mas uma coisa que eu ouvi de vários admissions officers é que, no final das contas, a pergunta que eles estão tentando responder quando eles leem as suas redações, quando eles leem os seus essays, é o seguinte: essa pessoa é um bom fit, é um bom match para a minha comunidade acadêmica. Eu quero mesmo convidar essa pessoa sobre a qual eu estou lendo aqui nessas redações para fazer parte da minha comunidade acadêmica. Então, como é que você ajuda um admission officer a responder isso, né? A gente vai falar sobre isso durante a apresentação de hoje, ok? Vamos falar rapidamente sobre a quantidade de trabalho que está envolvida nessa escrita, né? De fato, quanto é que eu preciso escrever para me candidatar para a universidade nos Estados Unidos? Bom, quero começar falando sobre o fato de que existem basicamente dois tipos de redação que você precisa escrever. Na sessão passada, vocês ouviram de um outro colega meu sobre a personal essay, né? A personal essay é aquela essay de 650 palavras que você escreve e coloca lá dentro do Common Application, na plataforma comum de candidatura. E aquela essay, que é uma essay super subjetiva, onde você fala sobre seus valores, sobre o que é importante para você, sobre situações que te fizeram crescer e desafiar seus próprios valores, né, sua visão de mundo. Essa essay, que não menciona nenhuma universidade, essa personal essay, vai para todas as universidades para onde você está se candidatando através do Common Application, né? Então, ela tem toda uma estrutura específica, ela tem toda uma abordagem muito específica que você precisa ter para escrever o personal essay, né? E demora bastante tempo para chegar num rascunho que você sente que de fato captura quem você é.
Mas, mais uma vez eu digo, né, isso é um privilégio poder escrever essa redação, né? Como eu falei já minutos atrás, é um dos componentes da candidatura sobre o qual você tem o maior controle. Então, você pode, de fato, usar essas 650 palavras do personal essay para tentar responder aquela pergunta, né? Por que que eu devo ser convidado a fazer parte dessa comunidade acadêmica? Então, esse é o primeiro tipo de redação, isso foi falado na última sessão. Hoje a gente realmente vai focar no segundo tipo de redação, que são as supplemental essays. São essas redações que são muito específicas de cada instituição para a qual eu vou me candidatar. Então, eu preciso checar com essas instituições o que é que de fato eu preciso escrever, né? Quantas palavras, que perguntas eu preciso responder. Ah, algumas universidades vão te pedir para escrever redações que podem vir a ter mais 600 palavras ou mais que isso. Algumas vão fazer perguntas bem mais curtas e vão te dar 100 palavras para responder essa pergunta que fizeram. Algumas, como eu vou mostrar hoje para vocês, vão fazer uma pergunta que exige uma ou duas palavras como resposta, né? Então, supplemental essays né, variam bastante, existe bastante diversidade sobre o que pode ser pedido como um supplemental essay. A gente agrupa isso tudo dentro desse tipo, dessa categoria de supplemental essay, porque o que elas têm em comum é o fato de que elas partem da própria universidade. Então, a universidade vai determinar o que vai ser perguntado. Além disso, eu mencionei aqui, a gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas eu adicionei aqui um terceiro tipo de essay, digamos assim, que também faz parte do Common Application, mas não é necessariamente uma redação. É um espaço que existe, é opcional, ele existe lá dentro da plataforma do Common App, dentro do qual você pode escolher aqueles aspectos da sua candidatura que você quer destacar. O Common Application, né, a plataforma de candidatura para as universidades americanas, vai te perguntar sobre diversas coisas, mas ao mesmo tempo é um tanto limitado, né? Tem um limite de palavras que você pode usar para falar das suas atividades extracurriculares, por exemplo. Tem um limite de palavras que você pode usar para falar sobre alguma circunstância que afetou o seu desempenho acadêmico durante o ensino médio, por exemplo. Então, o Additional Information é um presente das universidades, é um presente do processo de candidatura para te dar um pouquinho mais de espaço para realmente destacar aquilo que você acha que é importante sobre si mesmo, para explicar aquilo que você acha que precisa ser explicado para que esses Admission Officers consigam te avaliar de forma justa. E eu volto a dizer, né, esse processo é feito por pessoas, por seres humanos, então eles estão sim abertos a entender que explicação você tem a compartilhar com eles. Então, essa escrita, né, dessa explicação, desse destaque, isso aconteceria dentro da área de Additional Information que está lá dentro do Common App. Mas a gente não vai falar muito sobre isso hoje não, tá bom? E é opcional, você pode nem escrever nada no Additional Information, mas a minha dica seria usar sim essa oportunidade. A gente vai, de fato, hoje, gente, focar nas Supplemental Essays, como eu já deixei claro. Essas essays são uma chance para você demonstrar a sua personalidade, né? Demonstrar por que, mais uma vez, você acha que você deveria ser convidado a fazer parte dessa comunidade acadêmica. E assim, quando eu falo que é uma boa chance de demonstrar personalidade, I mean it, né? É de verdade. Porque eu não conto as inúmeras redações que eu li, que eu do meu ponto de vista, me pareciam, por falta de palavra melhor, malucas, né? Eu li redações suplementares sobre caixas de presentes, sobre milagres, sobre comidas favoritas, também outras que talvez fizessem mais sentido aos meus olhos, né? Que perguntam especificamente por que você quer estudar em tal universidade, por que você quer estudar tal área do saber. De qualquer forma, são todas elas uma chance de demonstrar sua criatividade, de demonstrar que você pesquisou de verdade sobre essas universidades, que você sabe sobre o que você quer falar. É muito importante, na hora de escrever essas redações, ler com muita atenção exatamente aquilo que está sendo pedido de você. Isso é uma forma na qual os supplemental essays são diferentes do personal essay. No personal essay, vocês vão descobrir, podem ter descobrido na última sessão, existe uma opção, existem prompts, existem perguntas, né, que você pode responder, mas uma das perguntas, um dos prompts é
escreva qualquer redação que você quiser, né? Ou compartilhe qualquer redação que você escreveu no passado que você acha importante. Então, o personal essay te dá muita liberdade, né? Te dá muito espaço e muita flexibilidade para escrever e para se apresentar da forma que você quer. Aqui no Supplemental Essays é um pouco diferente. As perguntas são muito específicas e é muito importante entender claramente o que está sendo perguntado de você. Uma coisa que eu faço como orientador do Education USA quando eu reviso o Supplemental Essays é tentar identificar dentro da resposta, dentro da redação, onde cada partezinha do prompt, cada partezinha da resposta foi respondida bem especificamente. Então, se a pergunta do prompt é: você gosta de sorvete de chocolate? Porque quantas vezes você comeu sorvete de chocolate no último ano? Né? Eu quero garantir que a sua resposta, que a sua redação responde com muita precisão a cada uma dessas perguntas. É super importante se ater ao prompt quando se escrevem essays, quando se escreve essays suplementares. E, claro, seguir as instruções. Isso é super importante. As instruções, às vezes, podem parecer um tanto esdrúxulas, mas é importante seguir as instruções, tá bom? Algo mais que eu diria que é importante se divertir escrevendo essas redações. É importante aproveitar o processo de escrever essas redações, porque elas são, como eu falei, uma chance de demonstrar um pouquinho do seu senso de humor, da sua perspectiva sobre o mundo, de como você enxerga essa oportunidade de estudar nos Estados Unidos, de como você enxerga o mundo. Então, tem que ser um processo divertido também, gente. Algumas perguntas que eu faço também quando eu estou revisando redações suplementares dos meus estudantes, dos meus orientandos, será que essa redação é pessoal o suficiente? A gente fala aqui no Education USA, né, que uma redação bem escrita, uma redação que demonstra a personalidade do escritor, é uma redação que, mesmo que não tivesse o nome daquela pessoa lá no título, lá no topo, se alguém ler, se alguém que conhece essa pessoa ler, eu saberia que foi escrito por essas pessoas especificamente, porque fica claro que a personalidade da pessoa está presente, que o senso de humor da pessoa está presente, que a voz da pessoa está presente nessa redação. Essa redação é compelling, né? Compelling em que sentido? Essa redação chama a atenção do leitor, né? Essa redação prende o leitor na hora da leitura. Isso é super importante, gente. Eu mostrei para vocês aquelas fotos lá dos admissions officers, né? Para que vocês saibam, eles estão interessados em conhecer você melhor, mas eles têm milhares de candidatos todos os anos mandando redações para eles. Como é que a sua redação pode se destacar? Como é que a sua redação pode chamar a atenção do leitor? É uma pergunta muito importante que eu faço para meus orientandos e eu recomendo que vocês façam a si mesmos, né? E também é interessante, né? Ou será que essa resposta a essa pergunta já foi escrita milhares de vezes ao longo dos anos, né? Será que você conseguiu ser criativo? Será que você conseguiu ser interessante na sua resposta? É uma coisa que eu perguntaria também. Uma dica importante também é: eu não me preocuparia em tentar escrever aquilo que eu acho que a universidade quer ouvir, né? A intenção dessas redações é permitir às universidades te conhecerem melhor, conhecerem você um pouquinho melhor. Então, na verdade, eu estaria mais preocupado em dizer aquilo que eu realmente quero dizer. E eu deixo essa dica com vocês, né? Não se preocupem em agradar, né? Se preocupem em demonstrar que vocês pensaram, refletiram sobre por que você é um bom fit para essa universidade, né? E digam aquilo, expliquem isso. Deixem claro que vocês fizeram uma pesquisa, que refletiram, que vocês têm essa convicção de que você é, sim, uma boa adição a essa comunidade acadêmica. Eu trouxe para vocês aqui, né, um exemplo de uma pergunta que foi feita. Esse é um prompt que foi feito pela Universidade de Chicago em 2013. Né? Eles perguntaram para os alunos escreverem uma essay, e aqui não está claro quantas palavras as pessoas têm, mas geralmente as instruções vão ser bem claras quanto a isso, e pedindo para as pessoas responderem o seguinte: How are apples and oranges supposed to be compared? Possible answers involved, but are not limited to statistics, chemistry, physics, linguistics, philosophy. Então, o que eu entendo desse prompt da University of Chicago? Primeiro que eles querem testar a minha criatividade.
né? A pergunta é, como é que eu posso comparar? Como é que laranjas e maçãs podem ser comparadas umas às outras, né? Não é o tipo de coisa que eu penso muito a respeito, para ser sincero. Eu não sei vocês, mas eu não fico muito pensando sobre o que é que laranjas e maçãs têm em comum. Então, para responder esse essay, eu realmente vou ter que sentar e tentar achar a criatividade dentro de mim, né? Achar o meu senso de humor, achar a minha perspectiva no mundo e tentar responder essa pergunta da melhor forma possível. Eles deixam claro também no prompt que você tem um pouquinho de liberdade para escolher como responder. É possível falar sobre as diferenças, as comparações entre maçãs e laranjas do ponto de vista da estatística, da química, da física, da filosofia, da linguística. Então, qual é o caminho que você vai escolher para responder essa pergunta, né? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês para deixar claro que as supplemental essays, né, são de inteira responsabilidade da universidade e eles se sentem livres para perguntar o que eles querem perguntar. Eles se sentem livres para fazer essas perguntas que vão desafiar vocês a serem criativos, a serem autênticos, a serem genuínos nas suas respostas. Alright? Outra pergunta aqui da Mount Holyoke University de 2012, né? What miracle have you witnessed? Né? Como é que você responderia essa pergunta, né? Que milagre você já presenciou? Huh. Eu poderia, acho que muita gente faria, né, muita gente seguiria o caminho talvez religioso, né, o caminho espiritual, né, acho que na minha experiência pessoal eu via isso acontecer e eu acho que é um milagre. Um, Outras pessoas podem falar sobre uma descoberta científica como um milagre. Outras pessoas podem falar sobre como o fato de que o pet dessa pessoa sobreviveu a uma doença é um milagre. Então, assim, tem muito espaço para você demonstrar sua personalidade, para você demonstrar sua criatividade. Tá bom? Vamos em frente. Mais exemplos de possíveis supplemental essays, né? Eu estou dizendo para vocês, existe muita diversidade no tipo de essay que é possível. Algumas universidades vão fazer algumas very short answer questions. Então, esse é o exemplo, né, aqui da Princeton University de 2013, de uma resposta a um supplemental essay, onde eu só tenho, no máximo, 2 palavras, 3 palavras para responder. E se eu escrever um parágrafo para cada uma dessas perguntas, eu estou fazendo errado, né? E eu não vou me destacar como candidato. Então, Princeton University pergunta para os alunos todos os anos para que eles listem, né? What is your favorite book and author? Favorite movie? Favorite website? 2 adjetivos que seus amigos usam para te descrever, né? Como é que seus amigos falam sobre você? Your favorite recording? Your favorite keepsake or memento, né? Aquela coisa que te leva a lembrar de algo, que te deixa nostálgico de alguma forma. A sua fonte de inspiração, a sua palavra favorita, né? O seu livro, o seu filme, a sua frase favorita do seu livro, do seu filme, né? Como é que isso, né? Eu realmente quero deixar essa pergunta para reflexão de vocês. Como é que essas perguntas vão ajudar o admission officer a me conhecer melhor? Eu até viraria essa pergunta e faria o seguinte, né? Como é que eu posso usar essa oportunidade? Como é que eu posso usar essa pergunta como uma oportunidade de me expor, né? De expor aquilo que eu penso, de expor como eu vejo as coisas, de expor o que é importante para mim, para que esse admission officer entenda que eu sou sim uma boa adição a essa comunidade acadêmica. Mais alguns exemplos, né? Essas perguntas ainda são curtas, ó, a gente tem 150 palavras para responder, mas não tão curtas assim. Por exemplo, Columbia University em 2013 pediu para que os estudantes listassem, dentro de 150 palavras, os filmes, os shows, as séries de TV, as exposições, as palestras ou outras formas de entretenimento que aquelas pessoas, que aqueles candidatos mais gostaram, mais aproveitaram dentro daquele ano. Então, em 150 palavras, eu preciso usar essa oportunidade de demonstrar, mais uma vez, a minha criatividade, de demonstrar o que é importante para mim, de demonstrar aquilo que me faz me destacar, né, entre todos os outros candidatos que vão estar na mão desse admission officer. Columbia também também pediu para os candidatos listarem
as leituras obrigatórias dentro dos cursos ou das aulas do ensino médio que você mais gostou durante o ano, né? Isso é uma dificuldade para alguns alunos. Já vi alunos respondendo essa pergunta, porque às vezes você não leu tanto durante o ensino médio. E como é que eu faço para resolver isso, né? Eu vou ter que me ater ao prompt. Eu não posso aqui, nessa pergunta que me pede com muita clareza e deixa muito claro quantas palavras eu tenho para responder, eu não posso aqui começar a escrever 2, 3 parágrafos sobre como, eu não lia muito na escola, né? Eu vou ter que identificar lá dentro do meu currículo do ensino médio, dentro da minha grade curricular do ensino médio, o que é que eu realmente precisei ler e o que é que eu mais gostei. E aí eu vou usar essa oportunidade mais uma vez para falar para as universidades, né, por que que eu sou uma pessoa que se destaca, por que que eu sou interesting, compelling, né? Ah, eu trouxe para vocês também, provavelmente, o tipo mais comum de supplemental essay, que é a famosa e tradicional pergunta why, né? Por quê? Por que essa universidade, né? Porque a universidade está te perguntando por que eu? Por que que você escolheu a minha instituição para fazer os seus estudos de graduação? Por que que você quer vir para cá e passar 4 anos aqui na minha universidade, morando no meu campus, né? É, E claro que aqui é a sua chance de colocar toda aquela pesquisa que você fez durante a sua pesquisa de universidades em bom uso, né? É muito importante, gente, durante a pesquisa de universidades, ter boas anotações sobre aquilo que você está encontrando sobre essas universidades. É muito importante anotar as coisas que você vê nos sites das universidades, nos eventos que você vai, é, aquelas coisas que saltam aos seus olhos, aquelas coisas que te fazem achar de verdade que essa universidade, que essa instituição é especial. Na essay, na supplemental essay que te pergunta por que essa universidade, você vai poder mostrar isso com todos os detalhes, né? Então eu trouxe algumas coisas que eu recomendo que vocês façam quando forem escrever uma supplemental essay que pergunta por que essa universidade. Uma delas, mais uma vez, é, primeiro, ter feito uma ótima pesquisa e demonstrar que você fez uma ótima pesquisa sobre o que essa universidade tem para te oferecer. Demonstrar que você tem interesse de verdade, né? O personal essay, que vai para todas as universidades, não é o lugar para fazer isso, né? Você não vai mencionar nenhuma universidade lá naquele personal essay do Common App. Mas aqui, para responder essa pergunta, para responder esse supplemental essay, sim, você vai ter que deixar bem claro que você refletiu, leu, pesquisou, conversou com várias pessoas, foi em vários eventos e, no final das contas, continuou a ter um grande interesse em fazer parte dessa comunidade acadêmica, né, em se juntar a essa instituição. Outra coisa super, super, super importante, né, que para mim talvez é a chave de escrever uma boa redação, por que essa university, né? Why this university? É muito importante, gente, ter clareza sobre quais são os seus objetivos de carreira, os seus objetivos acadêmicos, e também ter clareza sobre o que a universidade tem para te oferecer em termos de recurso e estrutura, e falar sobre como essas duas coisas estão conectadas. Então, eu sei onde eu quero chegar profissionalmente, eu sei onde eu quero chegar academicamente. E eu também sei que a sua instituição tem esse laboratório maravilhoso, onde trabalha essa pesquisadora super premiada, e eu também sei que vocês têm essas oportunidades de fazer estágio, e vocês têm também essa oportunidade de estudar em um terceiro país, e eu sei que para chegar onde eu quero chegar academicamente, profissionalmente, eu me beneficiaria muito de ter acesso a essas oportunidades. E é por isso, né, eis o motivo de eu querer estudar na sua instituição. É super importante fazer essa conexão sobre a conexão entre seus objetivos acadêmicos e profissionais e os recursos e oportunidades que a universidade tem para te oferecer e falar sobre como as duas coisas estão conectadas, né? Claro que essa redação que responde a pergunta por que essa universidade não pode ser copiado e colado para todas as universidades, né? A sua resposta vai ter que ser muito específica e detalhada, né? A sua resposta vai ser escrita sob medida para aquela instituição. Então você vai ter que escrever bastante, né? Respondendo aquela pergunta lá no começo, quanto é que eu realmente vou ter que escrever? Quanto trabalho isso realmente vai me dar? Eu diria bastante, né? Então,
Minha recomendação é começar com antecedência, aproveitar o processo, compartilhar o processo com outras pessoas, né? Pedir que revisem a sua essay, compartilhar suas redações com os orientadores do Education USA, por exemplo, né? E receber informações precisas sobre como melhorar o seu essay, como escrever um essay que se destaca. Então, isso tudo eu recomendaria que vocês façam na hora de escrever a sua essay, por que tal universidade. O que eu recomendaria que vocês não façam é usar clichês, uh, como é que eu posso dizer? Apelar àquilo que é óbvio sobre a universidade. Então, por que eu quero estudar nessa universidade? Bom, eu quero estudar nessa universidade porque essa universidade fica em Nova York. Eu garanto para você que os admission officers sabem que a universidade fica em Nova York. E os admission officers sabem que essa cidade tem um clima maravilhoso durante o ano inteiro. Né? E que essa universidade ganhou já algum prêmio na NCAA, né? na competição de basquetebol de universidades. Então, assim, relatar para a universidade o que é óbvio, relatar para a universidade aquilo que você acha na primeira página do site deles, ou que você acha quando joga no Google, isso eu recomendaria que vocês não fizessem, né? Não apelem ao óbvio, não usem clichês nas redações de vocês. Não sejam superficiais também. Isso aqui seria o oposto, né, daquilo que realmente você precisa fazer, né? Se você realmente precisa pesquisar, entender, refletir sobre a universidade, não tem como ser superficial na sua resposta. Você só seria superficial se você não tivesse de verdade interesse nessa instituição, se você não tivesse de verdade pesquisado sobre essa instituição. Então, don't be superficial. Também seria uma dica que eu daria para vocês. E como eu já falei antes, don't copy and paste. Não dá para copiar e colar quando você está respondendo essas Why University X essays. Precisa ser escrito com muita, muita, muita especificidade. Né? Precisa ser escrito com aquela instituição em mente. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Vamos comparar essas duas frases. Digamos que esse aluno tenha escrito essas duas frases em momentos diferentes, né, dos seus rascunhos. Qual dos dois vocês acham que tem um impacto maior, né, na leitura dos admission officers? Qual desses dois vocês acham que chama a atenção, né, que faz aquele admission officer lembrar de você? O primeiro rascunho dessa redação diz assim: Georgetown has a beautiful campus surrounded by historic neighborhoods, trendy bistros, and quaint boutiques. O segundo rascunho, melhorado, passou pela mão de um orientador do Education USA e diz o seguinte: Georgetown's political economy major and government minor will help me in my goal to become a constitutional lawyer and ultimately a US Supreme Court justice. Vamos combinar, né? Qual das duas vocês acham que chama mais atenção dos admission officers, né? É aquela que lista para o admission officer coisas que dá para encontrar na página do Wikipedia, na página do Wikipedia dessa universidade, né? O fato de que fica em tal bairro, que tem tal restaurante ou tal loja ao redor do campus, ou é aquela versão, aquele rascunho que fala sobre o seu objetivo, né, a sua ambição profissional de estar na Suprema Corte, de estar né, tipo, num cargo super alto na sua carreira e falar sobre o fato de que o que é oferecido dentro da sua universidade vai te ajudar a chegar naquele objetivo, né? Qual dos dois chama mais atenção do Admission Officer, né? Fica a dica para vocês, tá bom? Algumas palavras que eu quero deixar com vocês, algumas palavras que eu acho que podem nortear a escrita de vocês, né, dessas redações supplemental são aqui. Clarity, né? Seja claro. Né? Isso é uma dificuldade para alunos brasileiros, para estudantes brasileiros, para escritores brasileiros. Não estou dizendo que a gente não escreve de forma clara no Brasil, não. O que eu quero dizer é que aqui no Brasil, geralmente, aquilo que a gente considera boa escrita é aquilo que é bem complexo e profundo e que é um tanto rebuscado e que usa uma linguagem culta, né, que demonstra que você tem, sabe, um background, né, de educação e isso não chama a atenção de admission officer, gente. Né? Como eu falei para vocês, eles têm que ler milhares de essays. Então, o que eles querem são redações que deixem claro aquilo que é importante.
né? Não precisa enfeitar, não precisa ser rebuscado, não precisa disso ou daquilo, né? Precisa que você seja claro sobre aquilo que é importante na sua redação. Ser simples também é super importante, então simplicity seria outra palavra que eu deixaria para vocês como dica de como escrever uma boa supplemental essay, né? Simple is good, né? Não tem nada de errado com escrever de forma simples, né? De ser simples. Brevity, né, é outra palavra que eu deixaria com vocês. Né, o que é que brevity quer dizer aqui? Quer dizer que você não precisa se prolongar, né, que você não precisa, como diria um amigo meu, fazer a linha José Saramago. Né, não precisa de um parágrafo todo para dizer uma coisa que pode ser dito em uma frase. Né. E se as suas frases, né, se as suas sentences têm várias linhas sem nenhum ponto final entre elas, eu me preocuparia. Né? Uma boa supplemental essay, especialmente porque é uma essay mais curta, mais limitada, geralmente vai ter frases mais curtas, né? Frases que falam de forma clara, de forma simples, qual é a ideia principal que você quer compartilhar com aquela frase. Né? Por que essa frase está aqui? Né? Se você só tem 150 palavras, por que você escolheu montar essa frase da forma que você escolheu? Isso é importante. Por último, uma palavra super importante que eu também deixaria como dica seria humanity, né? Seja você mesmo, gente. Vou repetir o que eu disse. Esse processo para se candidatar a universidades americanas é um processo humano, é um processo subjetivo. Você é uma pessoa que está enviando a sua candidatura para que outra pessoa leia, entenda quem você é, converse com outras pessoas e junto a essas outras pessoas tomem uma decisão sobre se você vai fazer parte ou não de uma comunidade de pessoas. Então, lembrar do fator humano nesse processo de candidatura é muito importante. Muito, muito importante, de verdade. Keep in mind, né? Short is better than long. Simple is good, né? Aqui algumas dicas rápidas para vocês. Long Latin nouns are the enemy. O que eu quero dizer aqui com esses long Latin nouns? O que é um noun para começo de história? Né? É um substantivo, gente. O que é um substantivo? A gente não vai entrar nisso agora. Mas nos Estados Unidos, isso eu vou falar rapidamente esse fato interessante sobre a língua inglesa. Né? A língua inglesa foi influenciada ao longo da história, ao longo dos séculos, por diversas outras línguas, né? Incluindo latim, grego, francês, línguas germânicas que existiam na Inglaterra durante a Idade Média. Né? Então, é uma língua que traz em si muitas tradições. Então, existem muitas formas de dizer a mesma coisa em inglês. E nativos falantes de inglês geralmente se afastam um pouquinho daquelas palavras maiores que geralmente partem do latim e preferem uma palavra mais curta, com menos letras, geralmente uma palavra que vai juntar duas palavras curtas. Vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, do fato de que a palavra desist existe em inglês, né? O verbo desistir existe, desist. Mas eu juro para vocês que meus amigos falantes nativos de inglês talvez nunca tenham ouvido essa palavra, porque eles preferem usar a palavra, o termo give up. Né? São duas palavrinhas curtinhas que têm o mesmo significado. Então, é isso, né? Essas palavras mais anglo-saxon, mais anglo-saxônicas seriam geralmente o que eles escolheriam. Verbos de ação, né, frases que são construídas do ponto de vista da ação também são muito importantes. Né? Aqui no Brasil a gente tem muita, como é que eu posso dizer? A gente tem essa mania, por falta de palavra melhor, de escrever bastante na voz passiva, né? Então, os alunos foram encontrados, foi descoberto, foi dito, né? Por outro lado, né, o que chamaria mesmo a atenção de um admission officer é uma frase que diz, né, essa pessoa disse, essa pessoa fez, essa pessoa foi lá e algo aconteceu. Né? Então, um ponto de vista mais ativo é algo que torna a leitura um pouco mais fluida. Né? Então, aqui já entrando um pouquinho nos detalhes da estrutura, mas só para deixar essa dica com vocês, tá bom? E aquilo que eu falei mais cedo sobre não escrever frases muito longas, né? Porque uma ideia por frase, one thought per sentence is enough. Né? Você tem outra ideia que você quer compartilhar, tem outra coisa que você quer deixar claro, ponto final, outra frase. Essa seria a minha dica para vocês.
Eu trouxe essa frase aqui para vocês da Anne Lamott, né? Que eu acho maravilhosa. Por quê? Ela diz o seguinte: I wish there were an easier way, an easier, softer way, a shortcut. But this is the nature of most good writing. You find out things as you go along, then you go back and rewrite. Write, rewrite, and write it again. Escrever, revisar, reescrever, revisar de novo, reescrever de novo, revisar de novo, reescrever, 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 reescrever. Isso vocês precisam aceitar que vai fazer parte do processo da escrita de uma boa redação. Uma boa redação não fica pronta da noite para o dia, uma boa redação não fica pronta de primeiro. Nenhum first draft, nenhum primeiro rascunho de vocês deveria chegar nas mãos de um admission officer sem ter passado pelas mãos de pessoas que vocês confiam, de orientadores do Education USA, né, sem você ter deixado de lado um tempo, ido fazer outra coisa para refletir, voltar e melhorar. Então, assim, se acostumem com a ideia de que vocês vão precisar escrever vários e vários rascunhos dessas redações, ok? E como a Anne Lamott diz pra gente, é o que temos para hoje. É assim que se escreve, é assim que se escreve bem, né? Você descobre as coisas no meio do processo, aí você volta lá, corrige, reescreve e continua, ok? Outra dica que eu quero dar para vocês também, que a gente usa às vezes aqui no Education USA, né? A gente fala impress me, don't oppress me. Impress, don't oppress. O que que isso quer dizer? O que que quer dizer impressionar e não deprimir as pessoas? Vamos lá, essa é uma conversa interessante de se ter, porque eu falei para vocês hoje que durante né, esse processo de candidatura, durante esse processo de escrita, você vai ter que realmente compartilhar aquilo que é mais importante sobre você, né? Você vai precisar deixar a sua personalidade transparecer, você vai precisar demonstrar a sua criatividade, demonstrar aquilo que te fez mudar, aquilo que te fez crescer. Então, é claro, né, é evidente que esse processo de escrita é muito, muito pessoal. E muitos de nós, claro, temos histórias, temos experiências, né, pelas quais nós passamos que influenciam bastante, né, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente vive hoje em dia, e às vezes são experiências um tanto traumáticas, né, são experiências um tanto negativas, são experiências que deixaram marcas. E aí, o que é que eu faço com isso? Né? Eu posso escrever sobre uma situação muito difícil que eu passei, uma situação de talvez abuso, de trauma que eu passei, porque isso é tão importante para mim. Olha, eu não tenho o poder para dizer não, e nem diria isso, né? Para mim é muito importante, assim, para a escrita dessas redações é muito importante, né, que seja uma redação genuína, honesta, né? Então, é necessário, sim, às vezes, falar sobre tópicos que não são tão positivos, né? Que não são tão floridos. Porém, eu diria que tem uma forma para falar sobre essas experiências, sobre esses traumas, essas vivências, de forma que não foca na dificuldade que você passou, na negatividade daquele momento, mas que foca mais no crescimento que você alcançou a partir disso, né? Na mudança pela qual você passou a partir disso. Então, eu já li, né, assim, o processo de construção de redação é algo que leva muito tempo, né? Eu já li coisas muito pessoais, muito difíceis de ler, de vários orientandos meus ao longo dos anos, e para mim é muito gratificante ter essa chance de conhecer as pessoas melhor, as pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que isso ajuda o nosso trabalho e ajuda também na candidatura dessas pessoas. E também é muito importante, é muito interessante ver é, como as pessoas criam significado, como as pessoas criam oportunidades de crescimento a partir dessas experiências que talvez tenham sido super difíceis, né? Então,
queria deixar essa dica para vocês, né? Ah, tudo bem na sua redação escrever sobre aquilo que é importante para você, mesmo que tenha sido algo muito, muito difícil de vivenciar. Porém, não foque na negatividade que foi passar por aquela experiência. Escreva mais, foque mais no aprendizado, no crescimento que veio a partir daquela experiência, né? Essa seria a minha dica em termos de impress e don't depress. Espero que faça sentido. Uh, gente, eu queria saber se vocês têm perguntas, né? Quero abrir para vocês e quero convidá-los, né? Estamos aqui num grupo de pessoas que é possível ligar o microfone se você se sentir à vontade, trazer a sua pergunta sobre o seu essay, compartilhar uma dificuldade que você já tenha tido ou uma experiência boa que você tenha tido com a sua escrita. Se você quiser usar o chat também para trazer a sua pergunta sobre o seu essay, para compartilhar com a gente alguma dica que você usou que já te ajudou no teu essay, também quero deixar esse espaço aberto. Então, eu vou estar em silêncio alguns segundos para deixar vocês pensarem direitinho se vocês querem usar o chat, se vocês querem ligar o microfone, mas fiquem à vontade, né? Se vocês tiverem qualquer pergunta, quero tentar ajudar a responder, tá bom? E tudo bem não ter perguntas também, gente. Ahn, eu agradeço de verdade o tempo que vocês passaram aqui comigo ouvindo informações e dicas sobre as essays. Obrigado, Marcelo, pela presença. Eu espero de verdade que as dicas que eu compartilhei com vocês hoje ajudem vocês a escrever redações que demonstrem de fato quem vocês são, né? Se tiverem mais perguntas, se quiserem falar sobre as redações de vocês, se quiserem revisar as redações de vocês, procurem um orientador do Education USA. Como eu falei para vocês, nós estamos presentes em todo o Brasil e prontos para trabalhar com você, tá bom? Sem mais, gente, acho que a gente vai encerrar nossa sessão por aqui por hoje. Muito obrigado, de verdade, e até a próxima sessão do College GPS. Tchau, tchau.